Bom dia, queridos irmãos. Hoje vamos celebrar a 14ª semana do Tempo Comum, neste dia 10 de julho, e refletiremos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e de todas as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar e do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. O filho se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a missão que os discípulos recebem vai mexer com os interesses e as tradições das pessoas daquela época que governavam a Judéia. E os envia como ovelhas. E como ovelhas, nesta missão, ser astutos, ser inteligentes como a serpente, mas, o que é mais importante, ser simples como a pomba. E Jesus dá a certeza que, como ovelhas, serão atacados de todas as formas, serão rejeitados de todas as formas e sem respeito. Pois quem caminha no meio do inimigo, ele está à espreita e vai esperar uma oportunidade para que o discípulo que vacilar, ele destruir. Ele incitar o medo, ele incitar a dúvida e com isso corromper o discípulo. Jesus também orienta os discípulos, fala para os discípulos perseverar, existir, espelhar-se nele, fazer as coisas conforme ele ensinou, ser fiel a esta palavra, porque é em obediência ao nosso Pai que está no céu, ao Pai que estava no céu, dizendo isso aos seus discípulos. E espelhar-se nele é realizar a obra segundo o que ele ensinou, sem mudar nada. E nós sabemos que na nossa igreja, como discípulos, nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito do nosso Pai. E é difícil, É difícil realizar essa obra, porque dentro de nós também há um combate. Existe um lobo tramando, existe um lobo querendo desestimular, mudar nossas ações segundo a nossa fé. Existe um lobo que quer que nós fazemos contradições em nossas ações e nossas palavras da nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé no seu Evangelho. A nossa fé em Deus. A nossa fé na salvação. E se os discípulos, e nós também hoje, que somos seus discípulos aqui na América Latina, aqui no nosso país, nas nossas cidades, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, devemos perseverar. Perseverar, suportar. E para isso precisamos ser fortes na fé. E a fé é um dom que vem de Deus.
E somente aquele que quer o propósito de amar, de realizar o amor, tem essa fé fortalecida. Enfrenta, suporta, resiste a qualquer tipo de violência para que esse amor prevaleça. Esse amor em Jesus Cristo, esse testemunho de Jesus Cristo, quer dizer, agir entre nós uns com os outros com muito amor, com muito carinho, não como uma serpente, mas com a sabedoria do Espírito de Deus, não somente como uma pomba, né, na sua simplicidade, mas também na coragem de defender este objetivo que é o amor, porque o amor é a única condição que nos leva à salvação. O amor é a única forma da gente caminhar com Jesus. O amor também é a única forma da gente permanecer firme na fé. No catecismo da nossa igreja, eu pensando sobre essa reflexão, que não é fácil, né, você viver o Evangelho de Jesus Cristo com tudo à espreita, ele fala que a fé é a base mais importante e que sem ela jamais seremos justificados. E sem ela, ninguém vai conseguir realizar a obra de Deus e principalmente ninguém vai conseguir a vida eterna, a vida plena. E isso nós devemos fazer, permanecer na fé até o fim. Permanecer até o fim com toda a existência. E também no catecismo, que fala sobre essa fé, que nós devemos guardá-la em qualquer situação. Qualquer situação que aconteça, em qualquer circunstância, devemos guardar essa fé. Guardar a fé está na graça de Deus. Guardar a fé é perseverar até o fim. É isso que cada um deve esperar, é isso que cada um deve realizar. É isso que nós devemos fazer nesse meio de ovelhas que existe hoje, nesse meio de lobos que existe hoje. Muitas pessoas às espreitas, muitas pessoas negativas, violentas, querendo que nós não vivamos esta fé. Também estudando sobre esse evangelho, né, tem um capítulo no documento de Aparecida, na segunda parte, no capítulo 4, que fala de vários parágrafos a partir do 137, 36 em diante, a missão do discípulo amoroso, generoso, que segue a Jesus Cristo, que orienta com tanta facilidade que qual tem a capacidade de compreender como nós devemos nos comportar como missionários. O que nós devemos fazer durante essa missão. Vou fazer essa leitura bem rápida para você perceber como que esclarece sobre esse evangelho de hoje, que é ser discípulos em meio de lobos, permanecer como ovelhas. E ele fala que o verdadeiro discípulo se identifica com o Jesus a caminho, o Espírito Santo. Esse Jesus a caminho abre-nos o seu mistério, a salvação, porque somos filhos seus, irmãs e irmãos uns dos outros. Identificamos-nos com o Jesus verdade, ensinando-nos a renunciar a nossas mentiras e ambições pessoais, e nos identifica com Jesus vida, permitindo-nos abraçar seu plano de amor e nos entregar para outros tenham vida nele. E fala aqui também que para ficar verdadeiramente parecido com o Mestre, é necessário assumir a centralidade do mandamento do amor, que ele quis chamar seu e novo. Esse amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amor com a medida de Jesus, com total dom de si, além de ser o diferencial de cada cristão. O diferencial de deixar-se guiar na característica de sua igreja, comunidade, discípulo de Cristo. Esse capítulo 4 do documento de Aparecida, nossa, ele é incrível, né, para nos ensinar como ser discípulos, como agir com discípulos, como ser missionários em meio de lobos, né, no momento em que nós estamos passando. Como é difícil. Vamos buscar estudar, conhecer, né, esse propósito de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa nos capacitar.
Se a gente não buscar conhecer Jesus Cristo para compreender a sua missão que ele nos envia, essa missão que ele nos envia, né, nós precisamos conhecer para que o Espírito Santo possa nos capacitar, nos conduzir de verdade. Se nós, queridos irmãos, ministros, agentes de pastorais, todos nós, enfim, que colocamos nosso trabalho a serviço da igreja, nós devemos buscar esse conhecimento para que, de verdade, o Espírito Santo possa nos capacitar e nos conduzir. Não existe outra forma. Só Jesus teve essa capacidade porque ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Espírito. Vamos pensar nisso. Vamos nos espelhar nesse Jesus. Vamos deixar nos conduzir por esse Espírito Santo, por essa Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito, para que nós possamos ter uma vida de verdade, uma vida plena, hoje, em meio a tantas dificuldades, para que sejamos ser realmente ovelhas autênticas, protegidas e amparadas por um bom pastor, Jesus Cristo, e que sejamos realmente autênticos cristãos, que realmente trabalham, exercitam sua função segundo o Espírito de Deus, e que são conduzidos por Ele para permanecer na fé. E permanecer na fé, a saúde está conosco, a alegria está conosco, a união está conosco, tudo está conosco, porque quem está e quem nos conduz? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tenham todos um bom dia, uma boa semana, na graça de Deus. Amém? O Senhor esteja com todos vocês. Glória a vós, Senhor.